Quanto custa fazer o tratamento de protocolo? Quanto custa colocar todos os dentes na boca? Refazer todos os meus dentes? Eu quero saber direitinho, porque eu só vou aí se eu souber o preço antes. Incrivelmente, você entra em vídeos na internet, no Instagram de outros colegas, e você vai ver os comentários, né? Sempre existe os pacientes que estão perguntando valores, querem saber, e é super compreensível isso, né? Você quer ir no médico, você quer ir no dentista, você quer ir num restaurante, você quer saber o preço, você quer saber o valor, você quer saber se você tem condições de pagar por aqui. Mas esse tema é muito mais complexo do que apenas saber o valor, né? Porque para a gente chegar num valor, a gente precisa ter muitas informações do caso. Os preços podem variar muitíssimo e eu vou falar realmente sobre os preços. Se você ficar aqui no vídeo, você vai ver que eu realmente vou abrir as informações. Mas eu tenho certeza que você não vai saber o valor do seu tratamento, porque você precisa consultar o dentista que vai executar. Você precisa ser avaliado. Para você ter uma ideia, existem tratamentos de implantes que eu faço, às vezes por R$ 15.000. Existem tratamentos de implantes que eu faço que chegam a R$ 80.000. Isso mesmo. Mas doutor, qual é a diferença desses tratamentos? Inúmeras diferenças. Eu já cheguei a passar tratamentos de R$ 100.000. Claro que não é comum esses tratamentos de altíssimo valor, mas é comum tratamentos de 50.000, 60.000 e também é comum tratamentos de 15.000, R$ 20.000. Depende do que a pessoa precisa. Vou fazer uma comparação, que vocês não são dentistas, esse vídeo não é para dentistas, esse vídeo é para pacientes, é para pessoas que estão querendo informações sobre implantes, para ajudar elas nesse processo de busca por uma clínica, de entendimento, para que elas realmente encontrem o melhor tratamento possível. E você vai fazer um churrasco para sua família e alguém te pergunta assim: quanto você vai gastar nesse churrasco? Você consegue responder? Ou você precisa saber quantas pessoas vão, quantas horas vai durar o churrasco, que tipo de carne você vai oferecer, qual é a variedade de carne você vai oferecer, vai ter bebida, se vai ter só refrigerante, se vai ter suco, se vai ter churrasqueiro que vai fazer a carne para você. Você tem inúmeras variáveis nesse processo. Então você não consegue simplesmente dar uma resposta assim: eu vou gastar no churrasco R$ 1.000. Tem churrasco que é muito mais caro. Depende da carne que você vai botar, se você vai contratar uma banda, se você vai ter um capula para as crianças, né? Se você vai ter tudo descartável, se você vai contratar uma empresa que vai levar tudo para você. Depende, é muito variável. E quando a gente fala de um tratamento odontológico tão amplo e tão variável, como é uma reabilitação de implantes de uma arcada, a gente tem inúmeras variáveis. E recentemente no Brasil, né, se abriu um pouco essa possibilidade de falar sobre valores, né? Eu acho bastante interessante, mas não é como nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, realmente, as pessoas falam de forma muito clara, colocam na internet, botam valores, mas isso também gera problemas lá. Pode acreditar que gera problemas lá, porque eu tenho certeza que os pacientes podem chegar numa clínica e ficam sabendo do valor antes. O protocolo custa tanto, né? E ela chega lá com aquela expectativa. E quando ela vai realmente ver o caso dela, ela vê que pode ser diferente. Pode ser até que ela goste, que o tratamento dela seja mais barato, mais econômico. Mas normalmente é diferente, né? E existe aí um grande problema de divulgação errada, né? Então eu acho que não é má vontade da gente, de nós dentistas, a gente, o dentista é difícil, ele não quer passar o valor, fica escondendo o jolo. Não é nada disso, é porque realmente a gente não quer se comprometer passando um valor errado e a pessoa chega lá, né? E muitas vezes não é nem aquilo, às vezes nem precisa dos implantes, a gente não sabe, né? Então, é um tema muito interessante,
é um tema que realmente a gente muito frequente nas conversas de internet, né, o paciente quer saber, quer perguntar, até outros dentistas me perguntam: "Ah, quanto que você cobra no protocolo, tal?" E aí, assim, às vezes eu fico até sem graça, porque parece que eu não tô querendo mostrar quanto que eu ganho, quanto que eu faço, né. Teve uma vez que eu aprendi um negócio muito legal, né, e até às vezes uso isso pra pessoa. Quando a pessoa me pergunta o valor, eu pergunto assim: "Você sabe, se você tem uma quantidade de osso razoável ou você tem pouco osso?" Essa é a primeira pergunta que eu faço. Aí a pessoa já fica, né, eu acho que eu tenho bastante osso. "Você sabe se você vai precisar de enxerto, se alguém te falou que vai precisar de enxerto, você sabe se seu tratamento vai ser com implante convencional, se vai precisar de zigomático, se vai ser o caso misturado, que a gente chama de híbrido. Você sabe qual é a prótese que você vai usar? Se é provisória, se você vai usar uma prótese, depois vai finalizar o caso com uma prótese de zircônia, se vai ser de cerâmica, de acrílico. Você sabe essas informações? Porque você me passando todas essas informações do seu caso, eu consigo sim te passar o valor. E normalmente, claro que o paciente não sabe. Muitas vezes ele nem entende essas perguntas, ele não sabe nem do que eu estou falando. Então, como que se nem o paciente sabe o que eu por telefone, ou pelo WhatsApp, ou às vezes numa rede social, vou conseguir te falar o valor, eu preciso entender qual é o seu caso. Eu preciso saber o que está acontecendo com você, o que você precisa, quais são os seus anseios, qual é a sua vontade, qual é a prótese que você tem, aonde você quer operar. Onde você quer operar? Você quer operar na clínica? Você quer operar na clínica acordado? Você quer operar na clínica com uma sedação, para você não ter uma dificuldade na cirurgia, né? Não ter medo. Não, Dudu, quero fazer no hospital, então é outro valor. Então, como que eu vou, numa simples pergunta sua, reta, descobrir, né, o que você deseja, o que você simplesmente precisa, não o que você deseja, o que você precisa? Como que eu vou descobrir o seu caso se eu não tenho acesso a uma radiografia, se eu não conversei nem um minuto com você? Então, realmente não é má vontade, é porque realmente é impossível. Esse vídeo é sempre para casos totais, eu não falo de implantes unitários, eu não falo de implantes parciais, meus vídeos são sempre para casos totais, e esse não deixa de ser diferente, é um vídeo para casos totais. Então, os valores, eles variam muitíssimo, né. Eu sempre digo que honestidade, né, a gente é oferecer para o paciente o que existe de melhor, né. O paciente, ele nos busca porque a palavra ele vai uma consulta, ele que vai consultar a gente, porque nós somos os especialistas. Eu sou o dentista, eu sou a pessoa que entendo. O paciente, normalmente, ele nem entende muito pouco, né? Ele não estudou isso. Então, ele vai lá porque ele quer escutar a minha opinião, ele quer escutar a minha proposta, né? E eu, depois de muitos anos de odontologia, eu formei no final de 2001, queria nem falar, mas eu tenho 25 anos de formado, eu já estou um pouquinho velho. Esses 25 anos de formado, eu aprendi que as pessoas merecem qualidade. Acho que todo ser humano merece o melhor. É claro que nem todos nós estamos com condições econômicas, né, de receber o melhor, mas a gente merece saber que existe. A gente tem o direito de saber que existe, né? Porque a gente não pode julgar ninguém. Eu não vou passar um tratamento valor maior, porque eu acho que essa pessoa não tem condições. Eu acho que eu olhei para a pessoa assim e falei: acho que essa pessoa não tem condições. Não, eu vou passar o valor mais barato. Eu sempre passo as opções, todas. Eu explico quais são as possibilidades para o caso da pessoa. Se existirem possibilidades diferentes, porque às vezes não existe possibilidades, muitas possibilidades. Mas eu sempre passo uma clara tudo que existe, mesmo que o valor saia muito da realidade da pessoa. É claro que existiram consultas que os pacientes às vezes falam: nossa, doutor, realmente está muito fora das minhas possibilidades. Mas eu fico em paz, eu fico tranquilo, porque a pessoa foi lá me consultar. Ela quer saber a verdade.
e eu vou falar sempre o que existe de melhor, né, e vou falar sobre tratamentos mais acessíveis. Isso os pacientes entendem, ninguém se ofende ou acha que realmente eu tô, querendo convencer por um tratamento mais caro ou não, né. Eu sempre é uma informação médica de saúde que eu estou passando, tá. Então, voltando a falar, não acredito, tá? E vocês sabem, né, o valor das coisas, o preço das coisas hoje em dia. Não acredito que tratamentos de casos totais tenham um baixo custo, que a gente consiga oferecer por um baixo custo, por um valor baixo. Eu acho que quando você encontra uma clínica que está te oferecendo um valor muito baixo, com certeza existe uma precificação, ou seja, o dentista não fez os cálculos de forma correta, né? Porque é um trabalho bastante elaborado, é um tratamento difícil de ser realizado, onde você tem muitas necessidades. Você tem uma necessidade de um bom cirurgião, você tem a necessidade de bons materiais, de um bom laboratório, de um bom protesista que vai fazer, né, a confecção dos dentes. Você tem muitas necessidades de coisas boas, de pessoas boas, de uma boa equipe, de muitas horas de atendimento, de um hospital ou de uma clínica. Então, não há possibilidade nenhuma que seja um tratamento de baixo custo. Não existe. Eu falo assim: "Olha, esse tratamento vai custar R$ 5.000 de um caso total". Impossível. O paciente acha que vai pagar menos de 5.000, R$ 10.000, ele não vai encontrar. E se ele encontrar, pode ter certeza que a chance de ser uma furada, né, ele tem que abrir o jogo. É muito grande, infelizmente é muito grande, né. As coisas boas, lugares sérios cobram o pre não caro, mas o preço justo, porque é uma profissão. É claro que o dentista está ali porque ele quer ganhar dinheiro, ele quer ter um lucro. Ele não vai simplesmente pagar alguns materiais, pagar os colaboradores dele e não vai sobrar nada. Claro que ele precisa de um lucro, né. Então, ele vai cobrar pela responsabilidade, porque não é um caso simples, é um caso que exige um conhecimento técnico, né, ele estudou para aquilo, ele se dedica àquilo, existe um risco por trás, né. Eu, Armando, sempre finalizo os casos dos meus pacientes, eu sempre falo que meus pacientes que a gente está junto, na alegria e na tristeza. Quando alguma coisa sai do planejamento, a gente vai responder até dar certo, né. Insucessos podem acontecer de forma parcial, nunca total. A gente pode ter um atraso, alguma perda de um implante. Isso, claro que pode acontecer. O dentista que fala que ele tem 100% de sucesso é mentira. Eu perco o implante. Isso faz parte do processo, faz parte, não tem problema nenhum. E não é responsabilidade só do dentista e muito menos do paciente. São, a gente, a gente lida com uma função, com uma parte biológica. Tem, não dá tudo certinho. Mas a minha responsabilidade é sempre estou do lado do paciente, né? Repetir as coisas, sempre quando tem acontecido pelo lado do paciente, cuidado, né? Uma, o paciente seguiu as orientações, então o paciente ele tá comigo e sempre eu tô junto com ele quando tá dando tudo certo e quando se der alguma coisa errada eu tô junto com ele também. Isso está incluído nos valores, né? Essa responsabilidade, esse respaldo que a gente dá faz parte do valor que a gente cobra, né? Eu não entendo realmente uma clínica que possa cobrar, eu vejo aí clínicas, já vi R$ 8.000 no protocolo, isso não tem como compreender a lógica de cobrança de um negócio desse. Acontece muito nas clínicas, né, as pessoas às vezes não têm disponibilidade no cartão de crédito, porque tem um limite baixo de cartão, e muitas vezes para você iniciar um tratamento desse, você precisa, ah, né, pagar um valor importante, né, pagar um valor importante para realmente, ter o acesso a esse tratamento. Muitas clínicas dão a possibilidade de fazer com boleto, né.
Eu trabalho sim com boleto, mas eu preciso, claro que de uma entrada, né? Ninguém trabalha em uma clínica séria, trabalha sem uma entrada, sem uma participação inicial importante. Por quê? Porque os custos iniciais são muito altos. Então eu vejo, infelizmente, muitas clínicas fazendo por boleto. Isso acontece demais no Brasil. O paciente começa a pagar boleto baratinho, totalmente acessível, mas também o tratamento não anda. Eles ficam enrolando o paciente, deixando o paciente a pagar até ter o valor de uma entrada, né? E às vezes marca o paciente a cada 2 meses, né? Para ir recebendo, para ir capitalizando esse processo. Eu fico muito triste vendo isso, né? Porque o paciente, às vezes, ele acha que fez um grande negócio, fala, eu vou pagar por boleto R$ 300 por mês, vou pagar R$ 200 por mês, e ele acaba entrando nessa furada, nesse engano, né? E o paciente, às vezes, transforma um tratamento que poderia ser de 15 dias em um tratamento, às vezes, de 4 anos. Isso dos 4 anos, né? Eles inventam um monte de procedimento que tem que fazer enxerto e começa a ser um tratamento muito demorado. Então, às vezes o que parece barato sai às vezes muito mais caro. O paciente volta na clínica 50 vezes, 100 vezes para terminar um tratamento que era com 3 sessões, 5 sessões, ele finaliza um tratamento completo. Mas é isso. Meus tratamentos são sempre tentando alcançar o melhor resultado, com as melhores técnicas, com os melhores profissionais da equipe, com os melhores laboratórios, mas realmente são valores que começam ali, podem 15 mil, 20 mil e podem chegar a 60 mil, 80 mil, em dependência de todas as coisas que eu mencionei anteriormente. Hospital, sedação, prótese de zircônia, e a gente sim exige um valor inicial, né, para ser pago, para a gente poder começar. E minha vida clínica, eu hoje basicamente eu me dedico a esses casos totais, né, eles consomem muito tempo na minha agenda, então eu estou deixando de atender os casos unitários, né, ou menores. Claro que ainda faço, mas cada vez mais eu vou ficando com menos espaço para esses casos pequenos e gosto muito de estar mudando esse meu fluxo de trabalho para os casos totais, né? Onde realmente eu maximizo, eu melhoro o meu atendimento, porque toda a minha clínica fica voltada para esse tipo de atendimento. Isso realmente tem sido um grande diferencial, até para conseguir valores melhores, porque eu deixo minha clínica muito especializada, né? Apesar das pessoas acharem, então você só faz isso, você é mais caro por causa disso? Não, é porque agora eu tenho toda a engrenagem da minha clínica voltada para isso. E aí eu consigo realmente, eu faço compras de implantes na empresa, compras maiores, eu tenho valores melhores de implante, eu tenho um contato melhor com o laboratório, então eu consigo realmente mais velocidade ao laboratório. Tudo isso para entregar um tratamento de qualidade nesses casos totais que são tão sérios, tão importantes para a melhora de vida das pessoas, porque nunca é só dente, é a vida da pessoa que a gente está melhorando. Forte abraço.